Galera, vamos agora abordar o potencial elétrico, que é bastante importante no eletromagnetismo, na sequência do vídeo anterior em que vimos o campo eletrostático no vácuo criado por uma carga pontual Q a uma distância r, portanto num dado ponto P, que é dado por Q sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado, e a r é o versor radial aqui no ponto P. Podemos agora perguntar qual é o trabalho que é necessário para levar uma dada carga Q de uma posição A para uma posição B na presença de um campo elétrico. Porquê? Porque se tivermos uma carga Q, então temos uma força que é dada por Q vezes E, uma força eletrostática devido à interação da carga com o campo elétrico que existe no meio. Então, o trabalho que temos que fazer vai ser igual ao trabalho da força menos FDE. Porquê? Porque nós queremos contrariar o efeito do campo. Então, e o trabalho é precisamente o integral da força projetada no caminho, integral de ds, de A para B. Porquê contrariar a força? Porque nós queremos fazer o transporte de forma a que a sua energia cinética da carga se mantenha inalterada, ou seja, o transporte a velocidade constante. Agora definimos energia potencial elétrica de uma partícula pontual com uma dada carga Q na posição R, na presença de um campo elétrico, só que tendo um campo elétrico é que temos energia potencial, como o simétrico do trabalho efetuado pela força eletrostática para levar a carga de uma dada posição R de referência, que eu vou chamar R0, até uma posição R, a posição onde nós estamos a definir a energia potencial. Então, este trabalho realizado pelo campo elétrico é nada mais, nada menos do que R0 RE, carga vezes E ds, não é? Ou seja, a energia potencial é igual ao integral entre R até R0. Podemos absorver o menos e trocar os limites de integração, que é interno ds. E esta expressão é importante, vou destacá-la aqui. Agora, para propósitos futuros, também é bastante importante definirmos o potencial elétrico, que não é mais do que a energia potencial por unidade de carga, ou seja, o U a dividir pela carga, tal como nós fizemos para o campo elétrico, que era a força de Coulomb por unidade de carga, aqui fazemos o mesmo. O potencial é a energia potencial por unidade de carga. Portanto, isto é igual a menos o integral de R0 a R de E ds, onde troquei novamente os limites de integração. Agora, temos aqui o potencial elétrico definido como um integral de caminho. Depende, obviamente, do caminho que fazemos para levar a carga Q, não é? À partida depende. Vamos agora supor dois caminhos diferentes de A para B, o caminho de cima 1 e o caminho de baixo 2. E vamos supor que o trabalho que temos que fazer para levar a carga de A para B é um W1, que é menor que o trabalho que temos que fazer para levar a carga A para B pelo caminho 2. Portanto, W1 menor que W2. Então, se formos pelo caminho 1, fazemos um trabalho W1, e se voltarmos de B para A pelo caminho 2, então temos um trabalho que é menos W2. Portanto, temos um saldo energético que é diferente de zero. Portanto, estamos a ir de A para B e a voltar novamente para A, e temos um saldo energético que é não nulo. Portanto, estamos a obter mais trabalho do que o que gastámos. Portanto, estamos a extrair energia do campo. No entanto, em eletrostática temos as cargas fixas nas suas posições e essas cargas geram o campo eletrostático. Portanto, não é possível extrair energia do campo, porque estaríamos a violar a conservação da energia. Assim, concluímos que o trabalho não depende do caminho. Portanto, W1 tem que ser igual a W2. E vamos provar isso mais à frente neste vídeo. Agora, da definição de potencial elétrico, podemos calcular a diferença de potencial entre dois pontos, A e B, que é dada por V de B menos V de A, que é igual a menos o integral de R0, da posição de referência, até RB, que é a posição da carga B, é interno ds, menos o integral de R0 até RA, de E interna ds, que é o VA. E agora isto é igual a menos integral de R0. E agora fazemos aqui um truque. Dizemos que isto é o integral de R0 até R de A de E interno de ds, menos, não é? Na verdade, ponho aqui o parênteses para ficar a perceber melhor, o integral de RB até de RA até RB de E interno de S. Intuitivamente, o que é que nós estamos a fazer? Temos a integrar entre este ponto, R0, e RB.
E agora separamos o integral entre um que vai de R0 até R de A e outro que vai de R de A até R de B. Portanto, é uma propriedade dos integrais que podemos utilizar. Agora, o outro termo mantém-se igual, mais o integral entre R de A, R de 0 e R de A. É interno ds. E este termo vai cancelar com o primeiro termo, portanto ficamos com a diferença potencial como o integral entre R de A menos, tem que menos, R de B é interno de ds. Assim, concluímos que para calcularmos o potencial num dado ponto, basta fixarmos um ponto de referência e o potencial é dado pela diferença potencial face ao ponto de referência, não é? Aqui temos um ponto de referência R0, aqui temos um ponto de referência RA, que é a diferença entre V de A. Portanto, podemos dizer que o V de B é igual a menos integral entre RA e R de B de E interno de ds, mais o valor do ponto de referência, mais o V de A. Tipicamente, o ponto de referência é o infinito, portanto temos V de R como menos o integral do infinito até R de E interno de ds, mais o potencial no infinito. Tipicamente definimos o potencial no infinito como zero, é apenas uma convenção, e portanto isto fica integral entre R e infinito de E interno de ds, simplesmente trocando aqui os limites de integração e absorvendo o sinal menos. Podemos interpretar esta fórmula dizendo que o potencial é o trabalho por unidade de carga, ou seja, o trabalho realizado pelo campo elétrico, para levar a carga para o infinito, onde não temos campo elétrico. Porquê? Porque o campo elétrico é proporcional a 1 sobre R ao quadrado. No R, quando o R tende para infinito, o campo elétrico tende para zero. Daí usarmos a referência no infinito, que é onde não há campo elétrico. Portanto, é o trabalho que temos de fazer até libertarmos a carga de qualquer interação eletrostática. Agora, vamos calcular o potencial elétrico com o ponto de referência no infinito criado por uma dada carga pontual Q a uma distância R0. E temos a coordenada radial ao longo desta distância, que é a coordenada R. Portanto, o potencial no ponto R0 é igual ao integral entre R0 e infinito do campo elétrico, que é Q sobre 4π ε0 R ao quadrado, é R interno com o ds. E agora, como estamos numa trajetória, que é uma trajetória radial, o ds é segundo esta trajetória. Portanto, o ds vai ser colinear ao versor ER, que também é um versor radial. E como o versor ER tem o módulo 1, isto fica simplesmente dr. E integramos em R e o resultado é que isto é igual a Q sobre 4π ε0 R0. Agora, quais é que são as unidades de potencial? O potencial, no caso do campo elétrico, temos aqui um R0 ao quadrado. Portanto, como as unidades de campo elétrico são volt por metro, como temos uma distância multiplicada, isto corta a distância, portanto, as unidades do potencial elétrico são os volts. Para finalizar, vamos ver uns resultados do cálculo. Nós definimos o potencial em termos do integral de caminho do campo. Utilizando os resultados do cálculo diferencial, nós podemos então ver que o campo elétrico deste resultado é igual a menos gradiente de V. Basta substituir aqui o campo elétrico e chega-se a esta conclusão utilizando o teorema fundamental do cálculo. Podemos também verificar que o gradiente desta expressão é de facto o campo elétrico, porque o gradiente de V, escrevendo agora o potencial numa posição R, atenção, eu aqui usei o R0 porque tínhamos aqui o ponto fixo, o R aqui era a coordenada radial, mas depois, feita a integração, eu posso perfeitamente chamar V de R e tenho o potencial a uma distância R qualquer, foi apenas para efeitos da integração. Portanto, o gradiente disto, menos o gradiente disto, na verdade, é igual a menos o gradiente, que é sobre 4π ε0, são constantes, saem para fora, menos o gradiente de 1 sobre R, que é 1 sobre R ao quadrado, a derivada de 1 sobre R, gradiente de R. E gradiente de R é o versor ER. Vamos já ver isto, por exemplo, no vídeo sobre o dipolo elétrico. Agora, como o campo é menos o gradiente do potencial, então também temos que o rotacional de E é igual ao rotacional de um gradiente é igual a zero, porque o rotacional de um gradiente é zero. Portanto, o campo elétrico é um campo de rotacional nulo e pelo teorema de Stokes que nos diz que o integral de superfície do rotacional de E interno com E normal ds
é igual ao integral no percurso fechado gama apoiado, segundo a superfície é interno ds. Como isto é igual a zero, então isto também é igual a zero. Portanto, o trabalho num caminho fechado, gama, é igual a zero. E, portanto, o trabalho realizado pelo campo não depende do caminho, como já tínhamos apregoado. Porquê? Porque se formos de um dado ponto A para um ponto B, por um caminho gama 1, e voltarmos por um caminho gama 2, então como o trabalho no caminho gama, que é gama 1 mais gama 2, é igual a zero, então temos que o trabalho gama 1 é interno ds mais trabalho no caminho gama 2 é interno ds é igual a zero. E agora, se considerarmos o caminho menos gama 2, que é um caminho que vai no sentido oposto, de A para B, basta pormos aqui um sinal menos, e portanto isto diz-nos que o trabalho no caminho 1, que é integral em gama 1 de ds, é igual ao trabalho no caminho 2, ds. Portanto, o trabalho não depende do caminho. Se formos pelo caminho gama 1, é a mesma coisa que formos pelo caminho gama 2. E como os caminhos são arbitrários, isto é válido para qualquer caminho. Isto é equivalente a dizer que o campo elétrico é um campo conservativo, tal como o campo gravítico. Notem, as semelhanças, ambos os campos vão com 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre a distância ao quadrado. E são campos radiais. É tudo. No próximo vídeo vamos ver como é que calculamos o campo elétrico criado por várias cargas pontuais. Até agora vimos apenas por uma carga, vamos ver agora quando temos uma distribuição de cargas. Até à próxima.